Olá, paz do Senhor, sou o pastor Eliezer Fagundes, aqui de Joinville, segundo coordenador da Escola Bíblica Dominical, e hoje estamos iniciando aí mais uma série de lições do nosso quarto trimestre de 2023. Vamos estudar a lição número 1, e o tema do nosso trimestre é Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Temos neste trimestre, o comentarista é o pastor Wagner Gabi, líder da Assembleia de Deus aqui em Curitiba, Paraná. E a nossa primeira lição vai tratar sobre a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. Então nós vamos trabalhar nesse trimestre, vou trazer aqui alguns resumos práticos, objetivos, trazendo em forma de tópicos, 10 tópicos aqui para que você possa aprofundar ainda mais, trabalhando o tema da lição. Você, professor da Escola Bíblica aqui em Joinville, pode aprofundar esses tópicos aqui e ministrar uma lição abençoada aí para os seus alunos, tá bom? Então, nosso texto áureo é Marcos 16:15, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nossa verdade prática: a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universidade da pregação do Evangelho no mundo. E nós temos a nossa leitura bíblica em classe, que é Mateus capítulo 28, do versículo 19 e 20, e Marcos capítulo 16, do versículo 15 ao versículo 18. A palavra-chave da nossa lição é etnia. E nós vamos desenvolver aqui esta lição em 3 tópicos. O primeiro, a grande comissão. O segundo tópico, missões transculturais. E o terceiro tópico, visão global do evangelho no mundo. Então vamos lá. Vamos iniciar aqui com os nossos top 10 lições práticas aqui. Primeira, todo cristão tem a responsabilidade de pregar a palavra de Jesus. É uma responsabilidade de todos nós, por isso é a grande comissão. Isso é a grande comissão. O texto base é Marcos 28:15, disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É uma responsabilidade de todos, desde o novo convertido até o cristão mais antigo, tem essa responsabilidade de pregar a palavra. Segunda lição que eu aprendo aqui: devemos nos esforçar para pregar Cristo onde não foi anunciado. Olha que Paulo fala em Romanos capítulo 15, versículo 20. E desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Paulo tinha essa preocupação em pregar aonde ainda não havia sido pregado. E essa deve ser uma preocupação nossa, em pregar o evangelho em etnias, em nações, em bairros, em lugares, em associações, em empresas, aonde ainda tem pessoas que não conhecem Jesus. Terceira lição que eu aprendo aqui: a mensagem deve chegar a todos, independente da sua cultura ou costume. Não podemos fazer acepções de pessoas. Não, este povo não merece ouvir Jesus. Lembra de Jonas? Pois é, Jonas foi enviado para pregar a Nínive. E por que ele não queria ir para Nínive? Porque os ninivitas faziam muito mal aos judeus. E ele não queria levar a palavra do evangelho para os ninivitas, porque sabia que eles poderiam se arrepender, como se arrependeram. Mas nós não podemos fazer isso. Nós temos que pregar até mesmo para aqueles que nos odeiam, pregar aos que não gostam de nós, pregar o evangelho a quem nós não temos uma afinidade, mas o evangelho deve ser pregado, independente dos costumes, independente da cultura, deve ser pregado. Quarta lição que eu aprendo: para ser eficaz na evangelização, precisamos pregar cheios do Espírito Santo. Olha o que diz em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém,
como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quando pregamos cheio do Espírito Santo, a obra é feita através do Espírito Santo, ele realiza, ele salva, ele transforma, ele muda o caráter de uma pessoa, tá bom? Quinta lição que eu aprendo aqui, para você aprofundar aí na sua lição, precisamos atingir todas as etnias. Há no mundo quase 24 mil etnias. Quase a metade desse total ainda não foi evangelizada. É uma informação que o comentarista traz aqui que é muito importante. Etnias, num país pode existir várias etnias. Então, segundo a informação, 24 mil etnias e quase a metade ainda não foi evangelizada. Nós precisamos atingir, essas etnias e levar o evangelho de Jesus a esses povos, isolados muitas vezes, culturas muitas vezes que não são muito conhecidas, mas o evangelho de Jesus deve chegar até eles. A sexta lição que eu aprendo aqui: a igreja é a instituição que Deus escolheu para expandir o seu reino. Olha o que diz em Atos capítulo 16, versículo 5, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. A igreja é a instituição divina que Deus escolheu para expandir o reino de Deus. É a instituição que Deus escolheu, é a instituição divina para pregar o evangelho. Essa missão não foi dada ao STF, não foi dada ao Exército, não foi dada ao Congresso Nacional. Essa missão foi ministrada à igreja. E a igreja deve executar essa missão porque ela foi dada por Deus. Pregar o evangelho, expandir o reino de Deus. Tá bom? A sétima lição que eu aprendo: a igreja precisa superar todas as barreiras para evangelizar o mundo. É claro que na evangelização existem barreiras, e o comentarista traz aqui, por exemplo, barreiras culturais, valores de vida, costumes, hábitos. Cada nação, cada etnia tem um costume, tem um hábito, muitas vezes diferente do nosso, mas não deve ser empecilho para que o evangelho chegue até eles. Barreiras econômicas, diferenças de moeda, comércio, barreiras linguísticas, línguas nativas e tantas outras questões, barreiras religiosas, como, por exemplo, o islamismo, o ateísmo, o materialismo, o secularismo, várias religiões que temos, mas o evangelho deve também chegar até essas nações e essas barreiras não devem impedir da igreja levar a palavra de Deus, tá bom? A oitava lição, oitavo tópico que eu trago aqui: todos temos um discípulo e um discipulador. Identifique-os. Todos nós estamos discipulando alguém, seja literalmente discipulando com lições, como nós temos aqui em Joinville a lição do discipulado, ou discipulamos com o nosso comportamento. Pessoas novas convertidas se espelham em nós, se espelham nos professores, se espelham na vida do obreiro, da família. Então nós somos discipuladores ativos, ou discipuladores muitas vezes da nossa vida, da nossa conduta, de pessoas que estão se espelhando em nós. E nós nos espelhamos também em outras pessoas mais maduras, em obreiros, em pastores. Então, sempre nós temos um discipulador e um discípulo. Identifique eles. Veja quem que você está discipulando, quem que está seguindo os seus passos, e veja de quem você está seguindo os passos, de quem você se espelha no ministério, na liderança. Isso é muito importante nós entendermos. Quem é o meu discipulador e quem é o meu discípulo, tá bom? E nós fechando o nosso tópico 10, temos a nono tópico aqui: pregamos em todo tempo, se necessário, falamos. Nós pregamos com o nosso caráter, com o nosso comportamento, com as nossas atitudes.
né? Deve ser uma atitude cristã, onde expressa os valores do reino, né? E, se necessário, nós, em momentos oportunos, com sabedoria, falamos de Jesus, falamos dos nossos valores, falamos dos nossos princípios, mas com sabedoria, com graça, cheios do Espírito Santo. Em todo momento estamos pregando. As pessoas estão sempre observando as nossas atitudes. E o top 10, a 10ª lição, prática aqui: a autoridade da mensagem de Cristo transforma o pecador, muda o caráter. Nós pregamos uma mensagem que ela tem esse poder. Não é nós que temos esse poder. É a mensagem de Cristo, através do Espírito Santo, que transforma as pessoas. O primeiro milagre de Jesus foi a transformação, lá no casamento em Canaã da Galileia. E essa transformação continua acontecendo ainda hoje. Quando nós pregamos o Evangelho, as pessoas são transformadas, reconhecem os seus pecados, deixam os seus pecados, alcançam misericórdia e começa um processo de santificação através do discipulado, que o discipulado é constante. Através do discipulado, a pessoa vai crescendo na graça, no conhecimento e firmando os seus pés e servindo de exemplo para outras pessoas. Então, a autoridade da mensagem de Cristo transforma o pecador, muda o caráter das pessoas. Não existe nenhuma instituição que tenha esse poder de mudar uma pessoa, a não ser a igreja através da palavra de Jesus. Muitos tentam mudar, né, pessoas nos vícios, nas drogas, tentam fazer que ele transforme, mas o certo é que, se não tiver uma obra do Espírito Santo na vida da pessoa, ele não consegue mudar. Mas quem muda é Jesus, através do Espírito Santo, transforma o caráter, transforma a vida daquela pessoa que está nos vícios, na prostituição, no alcoolismo, seja qual for a situação, tá bom? Está aí o nosso top 10 dessa semana. Gostou? Compartilhe, envie para um amigo seu aí. E no próximo domingo vamos estar estudando esta lição. Todas as sextas aqui em Joinville, na rádio 107,5 FM, nós temos o nosso programa, o programa EBD em Foco, tá bom? E nós estamos ali sempre apresentando, juntamente com o nosso coordenador, pastor Josias Rosa, e demais convidados. Deus abençoe a todos os nossos professores, amigos, que Deus possa abençoar a sua vida. Querendo Deus, na próxima semana estaremos aqui novamente. Fique na paz do Senhor.